a acepção de pessoas, esse grave erro que algumas pessoas podem cometer. Vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse estudo, Senhor, na Tua presença. Pedimos que no nome de Jesus Tu venha falar conosco, Senhor, de uma forma especial, que nós possamos aprender mais, Senhor, do Teu Evangelho, para que a gente possa, Senhor, chegar mais perto de Ti. Senhor, eu apresento a minha vida, Senhor, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que seja o Senhor, Pai, que venha colocar as Tuas palavras na minha boca, Pai, para eu repassar para a Tua igreja. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Anne, da pastora Mirelle, meu Deus, do pastor Cristiano. Pai, em nome de Jesus, eu Te apresento a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de cada um dos Teus filhos, Espírito Santo de Deus. Pai, que Tu possas falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Neide, seja bem-vinda. Amém? Sempre aí na pontualidade para a glória de Deus. Vamos começar? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra: Meus irmãos, não tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro nos dedos e em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem trajes de luxo, e lhe dissestes: Tu, assenta-te aqui, em lugar de honra, e dissestes ao pobre: Tu, fica ali ao meu pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízo de tomado perversos pensamentos? Ouvi, amados irmãos, aleluia, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Essa é a primeira parte, a gente leu do versículo 1 ao versículo 8, amém? Pastora Anne, seja bem-vinda, pastora Mirelle, amém? Todos os demais que estão nos acompanhando, um abraço, aleluia. Esse texto de hoje ele é bem interessante, porque ele vem falar um pouco sobre o nosso comportamento cristão. Ele vem demonstrando para nós algumas necessidades de nós ajustarmos o nosso caráter. Pela essência do ser humano, é sempre vantajoso estar perto de alguém que possa nos dar alguma coisa. Nos dar um objeto, nos dar uma melhoria, nos dar um emprego melhor. Então a gente tem essa tendência de muitas vezes querer se aproximar de pessoas que podem nos ajudar. E eu quero te explicar muito bem detalhado em que sentido a palavra do Senhor está falando que nós não devemos fazer acepção de pessoas. O exemplo que a palavra de Deus está nos dando aqui é que se entrar uma pessoa mais humilde na congregação ou no teu próprio convívio, eu estendo isso para o teu convívio, e se nós tratarmos com uma diferença aquele que tem uma condição financeira ou um status, de certa forma, privilegiando alguns em detrimento de outros, ao contrário de outros, nós estamos fazendo ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina. A palavra do Senhor, ela nos fala que nós não podemos fazer diferença, que nós não podemos tratar de forma distintiva, porque eu tenho que amar as pessoas, independente daquilo que elas podem trazer de conhecimento à minha vida, independente daquilo que as pessoas podem trazer de benefício. Vamos trazer uma situação hipotética. Se entra dentro da igreja uma pessoa com uma condição melhor, ela chega lá no seu carrão, dirigindo,
e ao mesmo tempo entra um morador de rua. Eu vou te dar esse exemplo. Às vezes cheirando mal, às vezes te pedindo alguma coisa em vez, né, de estar te acrescentando alguma coisa. Pela lógica humana, o nosso coração ficaria abrilhantado, né, pela condição da pessoa que tem um status superior. E às vezes é desse lado dessas pessoas que nós queremos estar. E às vezes é ruim olhar para a imagem, né, falando socialmente, economicamente desfavorável. Mas o que o Espírito Santo de Deus ele traz para a minha vida e ele traz para a tua vida é que nós não podemos fazer distinção. Eu tenho que amar tanto ao pobre como ao rico. E aí eu vou um pouco mais além. Eu tenho que amar ao que eu gosto e amar ao que talvez aparentemente eu não gosto. Eu tenho que fazer com que a minha vida atraia a vida dessas pessoas. A Bíblia está falando, não é para você ter inimizade com uma pessoa que tem uma condição melhor, não. Não é isso. Mas a Bíblia está falando que eu não posso diminuir as pessoas. Eu não posso menosprezar. Sabe por quê? Aquela vida que está ali, ela foi comprada com um bom preço. Ela foi comprada com um preço na cruz do Calvário. E ela é extremamente importante e nós não podemos de forma alguma. Nós temos que ter esse caráter cristão. Nós temos que ter esse caráter diferente. Esse caráter que vai abraçar essas pessoas. Sabe por quê? Porque um dia Jesus nos resgatou lá do lamaçal do pecado. Não estou falando que talvez você tenha vindo das ruas ou de qualquer um desses ambientes que nós tratamos agora há pouco. Mas um dia nós éramos pobres, miseráveis e nus. E Jesus nos acolheu. Jesus não olhou a cor do nosso pecado. Jesus não olhou se eu e você éramos dignos. Porque a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que não havia ninguém digno. Ele nos justificou. Ele nos trouxe para mais perto da presença do Senhor. E aí a gente vai continuando. A Bíblia está dando esse exemplo aqui. Olha, tu, rico, te assenta no lugar de honra. Pega aquele, né, aquela melhor cadeira, os melhores lugares, e aquela pessoa fica ali. E ao pobre eu faço da forma que eu quiser, né? Às vezes dou um pouquinho para ele e já é suficiente. Jesus, ele conhece o nosso interior. O Senhor, ele conhece o que vem de dentro de nós, as nossas motivações. O Senhor conhece verdadeiramente as motivações do teu coração. Eu quero te trazer um exemplo, quando eu trato dessas vidas, de lá no iniciozinho, lá no livro de Gênesis, quando fala de Abel e Caim. Os dois trouxeram uma oferta para o Senhor. E a Bíblia não fala que eram ofertas ruins, de nenhum dos dois. Mas Abel, ele trouxe o melhor. Ele trouxe daquilo que ele poderia oferecer de melhor para o Senhor. E Caim não. Caim, ele trouxe algo para o Senhor, mas o Senhor não viu diferença. E é isso que Jesus quer ver na minha vida e na sua vida. Jesus quer ver eu tratar o meu próximo com amor. Não só porque alguém esteja me vendo, porque para os meus pastores, para a igreja, as pessoas precisam me ver como uma pessoa caridosa, né? É meio até... As pessoas querem entender que caridade leva ao céu. E não é isso. Tudo que eu for fazer para uma pessoa, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu tenho que amar. Eu não posso excluir as pessoas. Não é porque eu não gosto de fulano que eu devo tratar ele diferente. E principalmente para nós cristãos. Sabe por quê? A nossa conduta ela é muito importante, porque ela pode tanto atrair as pessoas, como ela pode também afastar as pessoas da presença de Deus. Por isso, uma das atividades que eu acho mais lindas dentro da igreja, falando assim, é aqueles que recebem
lá na porta da igreja, o porteiro, né, o irmão que está ali para saudar. Imagine, a pessoa já chega triste, às vezes está passando uma situação difícil dentro da sua casa, passando problemas financeiros, problemas com a família. E, de certa forma, se nós tratarmos mal, recepcionarmos mal essas pessoas, talvez elas não voltem. Que eu venha estar ali representando a figura de Cristo, acomodando aquelas pessoas. Seja na sua casa, seja na sua... aonde você estiver, que você represente o reino de Deus para que aquelas pessoas possam ter acesso à palavra. Talvez você diga hoje, pastor Diego, está fechada a igreja. E aí, como é que eu vou recepcionar as pessoas? Hoje nós temos diversos meios, nós temos as redes sociais, nós temos um telefone, nós podemos ligar, nós podemos nos preocupar. Às vezes o que as pessoas estão precisando é de alguém que se preocupe com as dores dela. Às vezes, infelizmente, nós classificamos as pessoas que vamos ajudar. E esquecemos que tem uma grande nuvem de pessoas que precisam verdadeiramente serem tocadas pelo poder de Deus através da minha vida e da sua vida. A Bíblia aqui ela está dando um exemplo de condições sociais mesmo. Nesse momento aqui, a palavra do Senhor está nos ensinando que nós não podemos fazer diferença entre as pessoas. Que eu não posso olhar simplesmente por aquilo que é o exterior, mas que eu devo as amar incondicionalmente. Amém? Em nome de Jesus, deixa eu dar mais bem-vindo, tem mais pessoas aqui. Minha mãe, fico tão feliz, amém, da senhora estar acompanhando. Laura, irmã Luciane, pastora Anne, irmã Neide, amém? Em nome de Jesus, foram essas pessoas que apareceram aqui na listinha. O Facebook ele vai atualizando. Amém? Vamos dar continuidade? A Bíblia está falando aqui no versículo 8. Se contudo observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E assim você vai fazer bem. E aí, o que é que eu quero te ensinar nessa noite? Você faz bem, meu irmão, em amar o teu próximo. Aquilo que você quer para você, aquilo que você deseja, a gente deseja tanta coisa boa pra gente. Hoje eu fui fazer uma caminhada aqui perto e pensando algumas coisas para minha vida, para o meu futuro. E a gente sempre deseja o melhor. A gente não deseja o mais ou menos, né? Qualquer coisa. Para o próximo, igreja, também não pode ser qualquer coisa. O que eu semeio, eu colho. À medida de que eu também só faço qualquer coisa, faço só aquilo que, né, para dar aquela disfarçada, até mesmo dentro do meu interior, porque às vezes a nossa mente nos acusa, né, que a gente não está ajudando. Então, quando eu for fazer algo para uma pessoa, e eu não estou falando da tua condição financeira, não. Tem pessoas que têm condições de ajudar mesmo, realmente, com, né, com mantimento, com muitas coisas. E às vezes não, você tem um pouquinho. Mas aquele pouco que você tem, que você faça o melhor. Que você possa impactar a vida das pessoas da melhor forma. Amém? Versículo 9 diz assim: se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A Bíblia está falando, olha, se você deixa de fazer algo de bondade para a vida do teu próximo, a gente já ensinou diversas vezes, né, que aquele que usa de misericórdia, ele recebe misericórdia. E a Bíblia está falando aqui no sentido da lei. Se você tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Às vezes você ora, às vezes você busca, mas às vezes você está compromissado com Deus e até com você mesmo. Mas não está compromissado com o teu próximo. E aí, você invalida tudo. Sabe por quê? Porque se eu não estou compromissado com o próximo, Jesus pagou um grande preço na cruz do Calvário, foi por ele também. E aí, você está sem compromisso com aquele que Deus primeiramente está compromissado.
Por isso que é importante, igreja, nós temos que cumprir toda a palavra de Deus. E aí você está falando, pastor Diego, é tão difícil. Exercita. É um exercício para os pastores, é um exercício para os membros, é um exercício para a igreja em si. Exercitar para nós não pecarmos. Exercitar para nós nos purificarmos. A Bíblia diz ser fiel e obediente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos limpar de toda injustiça. Na vida do cristão, o pecado ele tem que ser um acidente. Ele não pode ser uma constância. Eu não posso reiteradamente estar cometendo os mesmos pecados. Sabe por quê? Porque aí eu viro escravo do pecado, viciado no pecado. A gente até tratou isso no último estudo. Se você puder depois assistir novamente, está gravado, né? Está disponível para todo mundo. Nós não podemos estar o tempo inteiro cometendo o mesmo pecado, porque eu vou me tornar escravo dele. E Jesus não nos trouxe para nós sermos escravos de ninguém. Jesus nos chamou para sermos libertos. Jesus nos chamou para sermos transformados. Jesus nos chamou para sermos purificados na sua presença. Amém? Versículo 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eu quero, daqui a pouco a gente vai parar um pouco para eu te explicar um pouco sobre essa lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. É o que eu ensino o tempo inteiro para a igreja. A misericórdia que você usa na vida do teu irmão tem o poder de triunfar na hora do nosso juízo. Em algum momento na Bíblia fala, olha, arrazoai e trazei, né, diante de Deus para que nós sejamos pesados, porque nós somos pesados. Há uma medida tanto das iniquidades, mas há uma medida também da misericórdia que a gente usa na vida das pessoas. Há uma medida que vai nos proporcionar uma libertação. Há uma medida diante de Deus, irmãos, que vai nos proporcionar um enriquecimento espiritual, que são chamadas das nossas colheitas, das nossas semeaduras. A misericórdia, ela triunfa, sim, sobre o juízo. A Bíblia diz que a unção do Senhor, ela despedaça todo o jugo. E aí eu quero te falar sobre essa lei da liberdade. Muitas pessoas ainda estão atreladas à lei de Moisés, que é válida, sim, os seus princípios, os seus ensinamentos. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus nos libertou do peso do pecado. Jesus nos libertou. Antigamente as pessoas precisavam sacrificar animais. O sangue de animais era derramado. Então a pessoa pecava e trazia o sangue de um animal como sacrifício. Pecava, isso se tornou uma rotina. Tanto que se você observar no livro de Malaquias, Deus já abominava. Porque as pessoas elas estavam acostumadas a sacrificar animais. E aí é o que eu quero te explicar. Nos dias de hoje, Deus também abomina. Porque tem muitas pessoas que utilizam da graça de Deus para justificar os seus pecados reiterados. Tem muitas pessoas que olham, não, a graça é importante sim, meu irmão. A graça me aproxima, a graça te aproxima do reino de Deus. Mas a graça não nos dá a liberdade de voltarmos à essência do pecado. A lei da liberdade é porque Jesus nos libertou do pecado. Não sou mais escravo do pecado. Hoje eu sou livre. Jesus me libertou na cruz do Calvário.
Se eu me sujeitar a Deus, se eu resistir ao diabo, certamente o diabo foge de mim. Certamente o diabo foge de você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não mente. Agora, o que é muitas vezes difícil é nós nos sujeitarmos a Deus. E resistir ao diabo, meu irmão, é muito difícil. Porque ele coloca pratos, ele coloca ilusões, ele coloca sentimentos, ele coloca pensamentos que às vezes são agradáveis a nós. Mas eu tenho que saber escolher a quem eu quero seguir. Eu quero seguir a Deus, aí eu tenho que me lembrar o tempo inteiro da porta estreita. A porta estreita, ela é apertada. É difícil de passar, às vezes doloroso passar. Mas é essa porta que vai me conduzir ao caminho de vida eterna. Essa porta, certamente, que vai me fazer uma pessoa melhor. Essa porta, por ela ser tão estreita, não cabe muita bagagem comigo. Não cabe a bagagem do pecado. Não cabe a bagagem de tanta coisa maligna que Satanás tenta colocar dentro de nós. Se você observar, por isso que a Bíblia diz, olha, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque eu estaria observando a minha vida e falando, poxa Deus, eu tenho errado. Deus, eu tenho me esquecido da tua lei. E aí salmista Davi nos ensina naquela palavra. A tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Ô irmãos, isso é tão sério. Isso é uma preocupação nossa, dos pastores, da liderança. Não pense que por nós estarmos com as paredes da igreja fechada, que nós não temos nos preocupado com a vida de vocês. Pelo contrário, a nossa preocupação, acredito que seja a minha palavra, da pastora Anne, pastora Mirelle, pastor Cristiano, diaconisa Daiane. Acho que a nossa preocupação duplicou, triplicou. Porque Satanás tem utilizado deste tempo para esfriar, para tirar a essência das pessoas. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, igreja, o amor de muitos se esfriaria. Não permita que as astutas ciladas do diabo esfriem o teu relacionamento com Deus. É possível, pastor Diego, não me deixar ser esfriado no amor de Deus nessa pandemia, com a igreja fechada? É possível, meu irmão. Sabe por quê? Jesus está com você na sua casa. Jesus está com você. Jesus está buscando. Jesus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que a tua casa ela seja uma extensão dos céus. Que a tua casa seja uma extensão do amor de Cristo. Que a tua casa verdadeiramente ela venha estar alicerçada sobre a rocha e não sobre a areia. Você não está alicerçado sobre o entretenimento. Você não está alicerçado simplesmente na reunião de uma multidão de pessoas, não. É muito importante a reunião dos santos, o congregar. Mas eu vou te falar que sobre todas as coisas está o amor de Cristo Jesus. Talvez hoje nós não estejamos juntos fisicamente. E para a glória de Deus, né? Ontem eu estava assistindo, não me lembro o que foi. Imagine se essa pandemia fosse há 15 anos atrás. Não tinha essa tecnologia toda que nós temos. É uma forma de nós estarmos perto uns dos outros. Eu posso escolher usar as redes sociais simplesmente para me entreter. Mas eu posso usar as redes sociais, eu posso usar o meu celular, o meu computador, eu posso usar tudo que Deus me beneficiou para a edificação da igreja. Lembra, meu irmão? Às vezes as pessoas perguntam, pastor Diego, é tão importante mesmo participar do grupo da igreja? É, meu irmão. Edifique outras vidas. Se eu pudesse centrar essa mensagem, Deus está falando, para de ser egoísta.
Às vezes a gente quer ser tão egoísta de lembrar só de nós mesmos, edificar só a nossa vida. Tá bom, você ora na tua casa, você se santifica, você, né, tá buscando a presença de Deus, glória a Deus. Mas e o teu próximo, meu irmão? Será que você lembra de mandar pelo menos uma mensagem para algum irmão e perguntar, irmão, você tá bem? Isso não é um papel só dos pastores, não. A Bíblia diz de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não deu essa tarefa só para a liderança, não. Não se justifique nisso. Você pode muito mais. Por isso que é muito importante, no teu devocional, você teve ali um versículo que você entende que te edificou, coloca no grupo, coloca lá no Facebook, edifica outras pessoas, saia da tua zona de conforto, não permita que você venha se resumir só a isso, ao pouco. O amor de Deus é grande, impactou o mundo inteiro. E o meu amor e o teu amor vai impactar a quem? É preciso sair um pouco da caixinha. É preciso sair um pouco do comodismo e saber que tem vidas necessitadas. E aí, como a gente leu lá naquela primeira parte, nos primeiros versículos, né, que Tiago está ali falando sobre, né, rico, pobre, né, distinção. Será que eu faço distinção em quem eu vou ajudar, quem eu vou edificar? Ah, não vou mandar esse versículo para fulano de tal, não. Acho que fulano de tal não vai gostar. Não vou muito com a cara de fulano de tal, não. Não vou mandar nada para ele, não. Às vezes até diz, não, Deus tem que pesar a mão mesmo. E não é assim, meu irmão. Em nome de Jesus. Quando eu aprender a usar o amor em primeiro lugar, você vai ver que esse tipo de atitude, esse tipo de conceito, esse tipo de comportamento se torna inadmissível na vida do cristão. Porque Jesus nos ensina a sermos adoradores. Porque Jesus nos ensina a amarmos o nosso próximo. Jesus nos ensina a sermos a sua imagem e semelhança. Como que você pensa que é a imagem e semelhança de Deus? Você pode olhar em várias óticas. Você pode olhar num Deus gigante, num Deus poderoso, né? Visualmente falando. Mas eu falo de obras, que é um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco. Será que eu sou imagem e semelhança de Cristo na maneira que eu amo o meu próximo? Na maneira que eu cuido das pessoas? Será que eu sou imagem e semelhança de Cristo na forma que eu estou abrindo meu coração para outras pessoas? Permitindo que o meu coração as ame. E amar é muito sério, irmãos. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor faz com que muita gente seja liberta. Imagine se a pessoa que pregou o evangelho para mim não tivesse amor pelas almas. Imagine se a pessoa que pregou o evangelho para você não estivesse preocupado com a vida das outras pessoas. Onde é que eu e você estaríamos nessa noite? Perdidos no pecado. Longe de Deus, desamparados, sem cobertura. Mas para a glória de Deus, Deus ainda tem levantado, naquela geração e nessa geração, pessoas que amam ao seu próximo, pessoas que se preocupam com o seu próximo, pessoas que verdadeiramente têm o coração inclinado a resgatar almas em nome de Jesus. Amém? Eu queria dar só mais uma pincelada no versículo 12, antes da gente continuar. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, teoria, prática. O que eu prego é o que eu vivo. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra coisa. Eu não posso ver que a palavra de Deus me ensina de uma forma e ainda insistir em proceder, em ter um comportamento inadequado. Jesus está mandando perdoar e eu ainda estou guardando a mágoa. Jesus está falando para lançar fora o fardo e pegar a cruz, mas não. Eu lanço fora a cruz e fico com o fardo, que é o que muitas pessoas fazem. Elas preferem abandonar a cruz e continuar carregando um monte de sentimento que o Senhor já falou que era para ter eliminado. Sentimentos tóxicos, sentimentos podres, sentimentos ruins. Largue nessa noite o fardo e carregue a sua cruz. A Bíblia diz,
aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. A cruz de Jesus é algo muito tremendo. O peso pelos pecados das outras pessoas, porque ele era santo, ele é santo, mas ele carregou esse peso. E a cruz muitas vezes é carregar o peso de muitas pessoas. A cruz muitas vezes é carregar, suportar dores, suportar afrontas, suportar angústias e permanecer firmes e constantes na presença do Senhor. Irmãos, eu não posso, em Cristo Jesus, permitir que isso aconteça na minha vida. Eu, como cristão, eu como liderança, eu tenho que ensinar isso para as outras pessoas. Que elas não podem permitir que a distinção esteja sobre a vida delas. Existem muitas pessoas que fazem distinção em quem ouve, em quem prega, fazendo distinção. E nós não podemos. Eu tenho que amar verdadeiramente, amar sem condições. Creio eu que muitas pessoas poderiam estar aqui, poderiam estar nos cultos de domingo, nos cultos de terça-feira, na campanha, mas infelizmente ainda estão preocupadas somente consigo mesmo. Estão preocupadas simplesmente com aquilo que acontece dentro da sua casa. E se esquece que quanto mais elas semeassem no reino, mais elas iriam colher. Jesus não nos chamou para estarmos da mesma forma. Acho que uma das coisas mais tristes é você ver que uma pessoa passou 10 anos e quando você encontra ela, ela é da mesma forma. As mesmas reclamações, os mesmos problemas. Nós temos que superar a igreja, nós temos que avançar, nós temos que ir adiante, nós temos que quebrar o nosso orgulho, nós temos que quebrar tanta coisa que não presta e irmos adiante para vivermos verdadeiramente a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Amém? Vamos para a segunda parte. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 23, para você entender o contexto. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também é a fé, se não estiver obras. Por si só, já está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Amém? Vamos até aqui? Tem muita gente que se baseia na religiosidade, fazendo a aparência de ter um espírito caridoso. É muito fácil abrir a boca e dizer, olha, você está vendo a pessoa passando um problema? Vai em paz, Deus te abençoe. Né? São palavras, mas palavras sem atitudes não traz edificação nenhuma. A Bíblia dá um exemplo de uma pessoa que está passando necessidade de comida mesmo, arroz, feijão, para você entender melhor. E aí está mostrando que alguém religioso diz para ela, olha, Deus te abençoe, simplesmente. E aí, será que as palavras, vamos dizer num modo bem, né, contextualizado, será que as palavras encheram a barriga daquela pessoa?
E é o que eu sempre digo, igreja, nós precisamos aprender a ser igreja. Nós precisamos viver o evangelho pleno de Jesus. O evangelho não é só palavras. A Bíblia diz que muitos louvam a Deus, né? Mas o coração está distante dele, né? Os lábios trazem louvores lindos, palavras edificantes, mas a ação em si está muito carente. Às vezes sair da nossa casa e nos preocuparmos com o nosso próximo é incômodo, porque eu queria estar usufruindo, né? Às vezes eu peço tanto para Deus algumas coisas, e quando eu alcanço eu esqueço que o que Deus me deu é para eu compartilhar com outras pessoas. E aí por isso que a gente às vezes fica triste, porque a gente observa que a vida das pessoas não mudam. Porque enquanto estiverem com a mente cauterizada pelo egoísmo, os céus, de certa forma, estão travados. Muitas pessoas entendem que o devorador, migrador, cortador e destruidor vem apenas pela ausência do pagamento da devolução do dízimo. Não, irmãos. O espírito da avareza, o espírito do orgulho, da soberba, assola as pessoas e aquilo se torna um embaraço. Eu aprendi algo. Para o cristão ser próspero, ele precisa sim ter a sua fidelidade com Deus. E eu aprendi isso há mais de 15 anos e eu tenho visto a fidelidade de Deus sobre a minha vida, muito mais do que mereço. Mas eu preciso também ter um coração voluntário em abençoar a vida de outras pessoas. Já fui muito ajudado por muitas pessoas, e isso eu glorifico a Deus. Mas eu não posso parar o processo aí. Eu preciso também ajudar a vida de outras pessoas. Cada um de vocês que estão aí online, cada um de vocês que vão assistir esse vídeo depois. Irmãos, a Bíblia diz que quem dá, recebe. Está em Provérbios. Aquele que, às vezes, a Bíblia diz assim, tem pessoas que são tão abençoadoras e a cada dia mais elas recebem mais. E tem pessoas que são tão presas, né? Tão avarentas, né? Tem um coração tão duro para abençoar a vida de outra pessoa que elas se tornam cada dia mais pobres. E aí, tem pessoas que dão... Você viu que os fatores são diferentes? Eu dou e recebo mais. A matemática do mundo diz que se eu tenho 1 e eu dou 1, eu fico com 0. Mas na de Deus não, meu irmão. Se eu tiver 1 e abençoar esse 1 para alguém, daqui a pouco Deus me dá 2, dá 3, dá 4. Nós não vamos fazer isso simplesmente porque Deus vai nos abençoar. Mas nós vamos fazer isso pelo amor que Cristo tem na nossa vida. A matemática desse mundo não representa a matemática do mundo espiritual. Então eu te dou uma sugestão. Se você é muito preso no teu dinheiro, nas tuas finanças, aquela coisa assim, né? Não, se eu der aqui, um pacote de feijão vai faltar na minha casa. Às vezes tem um acúmulo de pacote lá de feijão. Mas se ele der vai fazer falta na casa dele. E Deus não se agrada disso, irmãos. Deus se agrada de um coração disposto a abençoar a vida do próximo. Deus se agrada de um coração voluntário. E pode ter certeza, irmãos, que todas as vezes que você abençoar a prosperidade de Deus, a prosperidade do Senhor, ela vai vir sobre a tua vida. Amém? Vamos continuar em nome de Jesus. Já estamos finalizando em nome de Jesus. Crês tu, versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu ao altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está falando, sem fé, sem obras, a fé é inoperante. Ela não vai alcançar aquilo que ela se propôs. Ela não vai alcançar aquilo que Deus tinha colocado dentro do seu coração. Agora, irmãos, quando soma fé e obra juntos, meu irmão, o resultado é tremendo. O resultado é extraordinário, porque se consuma verdadeiramente o poder de Deus. É eu dizer, não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que Deus muda a vida do meu próximo. Mas eu sou instrumento para que Deus também mude a vida do meu próximo. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra para a gente daqui a pouquinho encerrar, ela fala também sobre a meretriz Raabe. Meretriz é prostituta mesmo, o seu significado. E aí você pode ver lá no livro de Josué que Raabe teve uma atitude. Ela ainda não conhecia a fé, mas pela atitude dela gerou fé. Raabe foi tremendamente abençoada, sabe por quê? Ela acolheu o povo de Deus, mesmo naquele momento ela pertencendo a outra tribo, ao povo inimigo. Tá vendo que a atitude de Raabe poupou a vida dela e a vida de sua família. Raabe teve toda a sua vida transformada por conta de uma atitude. Irmãos, tem atitudes que vão nos levar a lugares de destruição, mas tem atitudes que vão trazer a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu não posso brincar com Deus. Irmãos, tenha compromisso com o Espírito Santo. Tenha compromisso com Deus. Ele está de braços abertos e ele te diz, filho, eu te amo. Eu continuo tendo meu amor por você. Tem muitas pessoas que não entendem por que a sua vida não muda. Mas elas continuam com os mesmos comportamentos. Continuam com os mesmos hábitos. Continuam frequentando os mesmos lugares. E ainda quer que a vida mude. Sem as obras, irmãos, as coisas não vão para frente. Eu tenho que dizer, Deus, eu preciso estar na tua presença. Eu preciso estar verdadeiramente te seguindo e te adorando. Para um estudo, para um culto, né? Diversas reuniões, eu digo, talvez que se as pessoas ouvissem mais, se elas estivessem mais aptas, né, a sair da sua TV, sair do seu comodismo, e ouvir o ensinamento não meu, nem dos pastores, da pastora Ana, pastora Mirelle, pastor Cristiano, não estou falando disso, estou falando do ensinamento do Senhor, elas teriam a sua vida transformada. E aí às vezes a gente percebe, né, muitas pessoas questionam, por que a vida de fulano de tal muda? Por que mesmo passando luta, fulano é tão diferente? Porque criou uma estrutura em Cristo Jesus. Porque criou um alicerce sobrenatural sobre a sua vida. Não entendeu no seu coração que a gente não faz só na hora que a gente quer. E isso a gente precisa ensinar. Isso nós precisamos passar para as pessoas. Em nome de Jesus, obreiros da casa do Senhor, homens, mulheres, se firmem na presença de Deus, se alimentem verdadeiramente. Nós estamos passando tempo de calamidade. É uma guerra praticamente que nós estamos passando. Tem muita gente brincando ainda, mas nós estamos passando uma guerra. Irmãos, e para nós vencermos, nós precisamos estar com os nossos pés alicerçados em Cristo Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, para não nos deixar em caminhos de engano, para não nos deixar trilhar
Em nome de Jesus, você que quer ter compromisso com Deus, você que quer ser um obreiro, ou você que já é obreiro, né? E aí eu até percebo, né? Cadê os obreiros, né? Estando presente. Irmãos, título título não traz mudança na nossa vida. O que traz mudança na nossa vida é uma constância, é a união. É aquilo que a palavra do Senhor diz. Aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. Tanta palavra de bênção já foi lançada sobre a minha e a sua vida nos cultos que nós temos acompanhado do Ministério Família de Cristo. Mas, infelizmente, nós não podemos deixar que nós só venhamos escutar aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Nós precisamos ouvir, crer, entender que o propósito é muito maior, edifica muito mais. Em nome de Jesus, a cada um, amém, que pôde participar desse estudo nessa noite, aqueles que também precisaram sair, amém, a pastora Anne, Deus abençoe, pastora Mirelle, pastor Cristiano, Neide, Laura, pastora Mirelle, diaconisa Daiane, diaconisa Luciane, amém. Entraram mais algumas pessoas agora há pouco, Júnior, Samira, amém, em nome de Jesus. A Wildinei, obrigado também pela tua presença, que Deus te abençoe, amém. Que o nosso dia amanhã venha a ser muito melhor, mas ele só vai ser melhor, igreja. Nós não podemos nos deixar enganar. O nosso dia só é melhor quando novas obras acompanham a nossa vida, amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Eu quero abençoar em Cristo Jesus a tua vida, a vida da tua família. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo no teu nome. Senhor, que essas pessoas, Senhor, que estão usando de fidelidade. Senhor, nós não estamos falando em fidelidade somente em dízimos, ofertas, não. Fidelidade, Senhor, em estar unidos ao corpo de Cristo Jesus. Unidos à igreja santa, à igreja lavada, à igreja remida. Pai, que tu possas fazê-los frutificar, que tu os possas fazer prosperar. Senhor, que no meio dessa crise o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha abençoar. Meu Deus, que o teu povo venha ser próspero, o teu povo venha ser abençoado. Que o mundo não entenda, Senhor, Pai, porque o teu povo prospera no meio da crise. O mundo não vai entender. Mas tu mostra, Senhor, Pai, a tua grandeza. Meu Deus, tu mostra, Senhor, a tua extraordinária bondade sobre as nossas vidas. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que nós venhamos estar mais dispostos, Senhor, a aprender, Senhor, da tua palavra, aprender do teu reino. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que os obreiros, Senhor, da tua casa possam assumir, Pai, um compromisso de responsabilidade contigo. Senhor, não digo nem de mim, nem dos demais pastores. Senhor, para que eles possam crescer, Senhor, saudáveis na fé. Porque não basta, Senhor, galgar, Senhor, lugares de crescimento em hierarquias dentro, Senhor, da igreja. Tem que crescer espiritualmente. Tem que crescer em amor. Tem que crescer em graça. Tem que crescer em santidade. Pai, que o ensinamento da tua palavra, Senhor, se aprofunde de uma maneira tal, Senhor, que as pessoas olhem em volta, Senhor. Meu Deus, e não veja simplesmente como mais um crente, como mais um religioso, como mais um. Não, Senhor. Nós não somos multidão, Senhor. Nós somos a tua imagem e a tua semelhança. E eu te peço em nome de Jesus, nos guarda, nos perdoa, Senhor, os nossos pecados, e que nós possamos, Senhor, honrar verdadeiramente, Senhor, o teu nome. Pai, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Tenham todos vocês uma boa noite, uma excelente sexta-feira. Amém? Um abraço meu, da minha esposa, dos nossos filhos. Amém? Nós amamos a cada um de vocês. Que Deus abençoe e até o culto de domingo. Amém? Domingo nós vamos ter Santa Ceia na Igreja do Riacho e logo após a noite a transmissão do culto. Amém? Nós vamos comunicar no grupo para que todos possam participar. Que Deus abençoe e uma boa noite.